Quando a CIA espionou o Programa Espacial Brasileiro. Este vídeo é exclusivamente patrocinado pelo melhor jogo de guerra naval de todos os tempos, World of Warships, um jogo absolutamente gratuito para computador, onde você controla os incríveis barcos e aeronaves que já existiram durante as guerras mundiais. Além de inúmeros cenários disponíveis, o jogo possui efeitos climáticos incríveis e uma interação nunca antes vista, pois são mais de 300 barcos de guerra altamente detalhados e realistas em constante atualização, para deixar o seu jogo ainda melhor. E não para por aí. Existem diversas classes de barcos no jogo, como por exemplo os pesos pesados altamente resistentes a ataques inimigos, como os encouraçados. Se você procura um jogo de guerra com muitas explosões, adrenalinas e estratégia, esse é o jogo certo. Junte-se aos mais de 30 milhões de jogadores ao redor do mundo. E tem novidade chegando, o jogo está trazendo em breve os incríveis submarinos da época. Exatamente, o jogo irá trazer em breve os verdadeiros caçadores invisíveis do mar. Para começar a se divertir com World of Warships, faça como eu. Basta acessar o primeiro link na descrição do vídeo para download gratuito do game. E logo após se cadastrar e seguir os passos corretamente, você inscrito do canal vai receber diversos brindes exclusivos ao utilizar o nosso código promocional Ready for Battle 2020 e ganhar brindes incríveis, como ter 7 dias de conta prêmio no game, 700 dobrões, 1 milhão de créditos para gastar do jeito que quiser. Receberá ainda o barco USS Charleston, com uma camuflagem incrível da bandeira dos Estados Unidos, e também o incrível barco prêmio japonês Ishizuchi. São diversos brindes exclusivos para você começar o jogo dominando seus adversários, se divertir e relaxar em casa seguro neste momento de atenção que o mundo está passando. Faça download agora mesmo no primeiro link na descrição e jogue World of Warships com seus amigos. Um programa ambicioso, complexo e caro teve seu esboço construído no Brasil durante a década de 1960, no período muito agitado chamado de Corrida Espacial, entre 1955 a 1975, disputado entre as duas grandes potências da época, Estados Unidos e URSS. Era o Programa Espacial Brasileiro, que em 3 de agosto de 1961, o então presidente Jânio Quadros elaborou uma comissão de estudos definida como Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, que daria origem, 10 anos mais tarde, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em busca da soberania aeroespacial brasileira, o programa via nos projetos americanos e russos maneiras de também sobressair a nação como uma potência do setor no desenvolvimento de plataformas lançadoras, como foguetes, e estimular pesquisas biológicas, a utilização do espectro espacial para monitoramento e vigilância do território brasileiro e, principalmente, a produção de satélites no Brasil, sendo objetivos que demandavam altos investimentos em tecnologia, no ensino aeroespacial brasileiro e em recursos humanos. Assim, a coordenação do programa passou a ser função da Agência Espacial Brasileira, fundada em 1994. Entre a criação do programa até meados de 1990, o setor espacial brasileiro sofreu uma grande inquietação secreta e invisível. Como o programa brasileiro reúne militares, cientistas e técnicos que trabalhavam na tecnologia que garantiria o respaldo do domínio da exploração do espaço, despertou o interesse de uma das agências mais secretas e organizadas do planeta, a Agência Central de Inteligência Americana, a CIA. Essa notícia espantosa foi publicada em documentos oficiais desclassificados da Agência de Inteligência em dezembro de 2016. Na ocasião da espionagem, a CIA usou satélites para acompanhar o Programa Espacial Brasileiro e o complexo industrial militar do país entre 1978 e 1988, com diversas fotos aéreas das instalações e fábricas da base de lançamentos de foguetes em Natal, Rio Grande do Norte, e do campo de provas de armamentos da Serra do Cachimbo, onde a Força Aérea Brasileira, a FAB, construía um poço que poderia ser usado em testes de artefatos nucleares.
Não se sabe se a partir de 1988 os americanos continuaram a espionar o programa ou se tentou durante ou depois do período qualquer tipo de sabotagem. É sabido que a ambição do governo brasileiro sempre foi o lançamento de um foguete, fato fracassado por 3 tentativas, sendo em 1997, 1999 e em 2003. Neste último ano, em 22 de agosto, o veículo lançador de satélite VLS-1 foi completamente destruído durante uma explosão, deixando 21 mortos na base de Alcântara. A capacidade dos americanos agirem em locais não autorizados a circularem, que até então é somente vista em filmes, foi comprovado que a agência e a própria embaixada americana dispunham de uma rede de informantes segura que permitiu aos Estados Unidos muitos detalhes das negociações secretas que ocorriam no setor aeroespacial entre Brasil e Arábia Saudita. A possibilidade de venda dos incríveis blindados pesados EET-1 Osório, ainda em desenvolvimento pela empresa brasileira Engesa, fato esse divulgado décadas depois, faz ligação com o fracasso das negociações com os sauditas, que fecharam um acordo de compra dos M1 Abrams americano após diversas acusações dos Estados Unidos de desrespeito comercial por parte do governo brasileiro. Os americanos temiam que, por meio dessas vendas, a tecnologia ocidental fosse parar nas mãos da União Soviética. Entretanto, também enxergavam uma vantagem: o dispositivo espacial brasileiro podia roubar dos russos mercados inacessíveis a Washington. Conforme relatam os documentos, a base aérea de São José dos Campos foi o primeiro alvo dos satélites americanos, que marcaram o Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, da FAB, e a fábrica da Avibras, que participava dos projetos de foguetes militares. Existiam diversas áreas de desenvolvimento e participantes direto e indireto do projeto brasileiro, como a fábrica de explosivos em Piquete, local em que a inteligência americana deduziu ser a produção do combustível sólido do foguete meteorológico Sonda 4 e do VLS. Essa mesma Sonda 4, para fins de clima e tempo, por ter capacidade de carregar até 300 quilos e atingir 1.000 quilômetros de altitude, os militares e civis do governo estadunidense acreditavam que o país adaptaria um plano logístico de carregar uma ogiva de mesmo peso e tamanho da sonda. Apesar de saberem que o Brasil não tinha qualquer capacidade de fins nucleares, o problema estava na exportação desse produto para qualquer nação inimiga dos norte-americanos que tinham armas nucleares. E a vulnerabilidade que o governo brasileiro tinha na indústria bélica nacional, que dependia da exportação, caiu nas mãos da inteligência, que sabia exatamente quando, como e por onde agir. A inteligência americana foi vital em controlar o domínio da tecnologia do setor aeroespacial brasileiro através da letargia nos acordos internacionais interceptados de forma contundente por declarações de violação de acordos comerciais brasileiros. Inevitavelmente, a exportação brasileira na área bélica foi a ruínas. A Engesa, responsável pelo Osório, foi à falência. A Avibras sofreu muitos danos e o primeiro lançamento do foguete brasileiro só ocorreu no ano de 1997, um grande atraso que custou milhões de reais e diversas espionagens americanas.